Oi! Oi, Carol! Oi, Diana! Bem-vindas! Oi, meu esposo! Oi, Marina! Bem-vinda! Pessoal que já entrou, vai mandando aí na flechinha. Oi, Dani! Vai mandando aí na flechinha, vão convidando a galera. Oi, Sandra! Cliquem aqui embaixo no aviãozinho e convidem as pessoas com quem vocês mais conversam aí para estar participando. Hoje eu pretendo não ficar 1 hora falando. Vocês não deixem eu falar muito, tá? Oi, Gabi! Tudo bom? Bem-vinda! Bem-vinda ele! Vou só esperar a galera entrar, tá? Já vou começar. Oi, B. Então, galera, obrigada para todas vocês que estão aí. Falei todas porque eu só vi mulher entrando, se alguém, além do meu marido, né? Oi, Catrin, bem-vinda! Vamos falar sobre emagrecimento e sobre as enrascadas que a gente se mete quando está tentando fazer dieta, né? Então, mais alguém entrando, quem for entrando, vai mandando o aviãozinho ali, convidando as pessoas com quem vocês mais conversam, para também estar participando. Que eu duvido que eu não vou falar alguma coisa que, ó, vai cair que nem uma luva para vocês. Né, Diana? Vou falar para ti. Ai, ai. Ela falou que na última eu falei só para ela, então agora eu vou falar de novo. Brincadeira, tá? É todos nós. Então vamos lá, gente, vamos dar início. Emagrecimento. Então eu fiz uma cola aqui de tudo que eu quero falar, porque se eu me desandar a falar, 1 hora é pouco. Então, eu fiz uma lista aqui de quais são as maiores enrascadas que a gente se mete, mas no sentido assim, ó, de forma automática. Vocês já perceberam, se quem de vocês aí já fez dieta, que a gente começa geralmente na segunda, chega na terça, na quarta, a gente já tá louco para sair da dieta, né? A gente já tá porra aqui. Então, o que eu percebo? Muitas pessoas, elas não sabem fazer dieta, elas não sabem como começar. Hoje mesmo eu tava falando com algumas pessoas que eu faço o acompanhamento e a gente percebeu, confirmou, na verdade, que as outras vezes não deu certo justamente por isso, porque não sabia como começar, não tinham as estratégias. E hoje eu vou tá colocando aqui
8 pontos para a gente ficar atento, vamos dizer assim, com o nosso radar ligado, para ver se a gente não cai nesses pontos. Então, assim, qual seria as enrascadas? Eu vou só dar o nome delas, mas depois eu vou falar uma por uma. A enrascada do estresse, a enrascada da comilança de forma emocional, que é a que mais aparece pra mim, tipo, eu como por ansiedade, eu como porque eu tô triste, porque eu sou depressiva. A comilança por insistência alheia, aquela assim que, não consigo dizer não para as outras pessoas que estão me oferecendo comida. Outra é os problemas familiares, come por conta disso, né? Tenho muitos problemas familiares e acabo descontando na comida. Gente, bem-vindos, Luiz, Roseli, Bruna, MG Ximenes, eu não lembro como que é teu nome, mas seja bem-vinda, Jaque, Giovana. Outra enrascada que a gente cai em viagens e quando a gente come fora de casa, tipo restaurante ou como na casa dos parentes, dos filhos, alguma coisa assim. Festas é outra baita enrascada. Por questões psicológicas mesmo, no quesito assim de pensamentos derrotistas, né? Pensamentos negativos em relação à dieta. E porque sai da linha, porque realmente não permanece na linha, esse trem fica descarrilhando. Então, por esses motivos. Então, como uma introdução, antes de eu entrar em cada uma dessas enrascadas, porque seria, vamos dizer assim, eu tentei trazer um tema que não é que eu vou dar uma solução para vocês, mas eu tô trazendo ele de uma forma que talvez seja uma forma diferente de ver a dieta, a questão do emagrecimento, porque às vezes a gente fica naquela assim, eu não tenho força de vontade, eu não dou conta de fazer, e aquelas falácias que a gente ouve às vezes dos nossos familiares, mas muitas vezes é de nós mesmos nos falamos isso. Então, eu tentei trazer alguns pontos para você se observar em quais momentos que você sai da linha, em quais momentos essas enrascadas são maiores. Então, é uma questão bem de autoconhecimento, de eu me conhecer perante a dieta. Aonde que é o meu problema? Será que o meu problema é só ansiedade? Porque daí tem gente que diz assim, mas eu tô tratando a minha ansiedade, eu tô até tomando medicação e não tá adiantando, eu não tô emagrecendo. Então, assim, reforça aquela crença de que eu não tenho jeito mesmo, né? Nem tomando remédio, nem fazendo terapia, nem não dá conta, entende? Então, reforça aquela crença de que eu nunca, o meu destino é permanecer acima do peso. Então, é nesse sentido que eu vou falar um pouquinho. Bem-vinda, Adri, Gustavo, Rude, Leila. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: para você ter sucesso numa dieta, não há dúvida nenhuma que você precisa de um plano alimentar. Se você não tiver um planejamento alimentar, ou seja, uma dieta específica, e eu não me refiro só a uma dieta, aquela que traz assim tantas colheres de arroz, tanto de feijão, sabe aquelas dietas que o nosso cérebro já está acostumado? Mas a tua dieta pode ser, você pode decidir, por exemplo, não, eu vou comer as mesmas coisas, só que em porções diferentes, em quantidades menores. Ou posso, sei lá, posso pegar a dieta que a nutricionista vai me passar ou eu posso pegar uma da internet, ou que o meu endócrino vai passar, sabe? Indiferente da dieta que você decide fazer, precisa ter um planejamento. Porque tudo que tu vai fazer, não tem como você fazer sem planejar, entende? Vamos imaginar que você tá decidindo comprar um carro. Você precisa planejar quanto que eu vou pagar de mensalidade, ou mesmo que eu decida pagar à vista, quanto que eu tenho que guardar por mês, em quanto tempo que eu vou levar para poder
conseguir comprar esse carro. Entende que de qualquer que for a minha decisão, eu preciso me planejar? A mesma coisa é com a dieta. Então, você vai ter sucesso quando você aprender a se manter nesse plano, nesse teu planejamento. E essa é a parte principal. Quando você aprender a se manter nesse plano, mesmo quando você não tiver vontade. Essa é a parte mais dolorida, né, da questão do emagrecimento. Porque a gente, quando começa a fazer uma dieta, a gente tenta contar com a força de vontade. Só que a força de vontade, assim, ó, eu me torno até repetitiva. Quem me acompanhou na live da semana passada, que era sobre mudança de hábitos, e em outras lives que eu já fiz, e eu sempre falo, a força de vontade, ela é a primeira a nos abandonar. E se a gente começar alguma coisa só contando com a força de vontade, eu já tô fadada ao fracasso. Então eu não posso contar com ela. Eu preciso, como eu tô descabelada, eu preciso contar com a minha persistência, com a minha disciplina, com o meu planejamento. Então é um conjunto de coisas que eu preciso para fazer dar certo. E junto com esse conjunto de coisas, eu preciso também arrumar meu ambiente, eu preciso me planejar o que, como que eu vou comer, como que eu vou organizar esse meu planejamento, esse meu cardápio, que horas que eu vou organizar isso. Então, ter clareza em algumas coisas no sentido assim, pô, se eu deixar para pensar o que eu vou comer à noite, eu vou trabalhar meu dia inteiro e eu chegar em casa podre de cansada. Eu vou comer o que tem. Eu vou comer o que for mais fácil. Agora, se eu me organizar e deixar as coisas pré-prontas, já organizadas, já é meio caminho andado. Concordam? Alguém comenta aí para eu saber quem tá aí, porque só aparece vocês entrando e depois eu não sei quem tá aí. Então, assim, ó, às vezes eu coloquei ali a questão das enrascadas, que depois eu vou entrar em uma por uma. Mas às vezes a gente só vê essas enrascadas depois que a gente já caiu nelas. E o que é importante a gente perceber? É importante a gente ter a noção que tudo bem cair na enrascada. O meu problema é continuar caindo. Sabe quando tu tá andando na rua e tem um buraco e tu cai dentro? E aí, toda vez que tu passa lá, tu vai cair naquele buraco, sabe? Se o buraco tá lá, tu tem que memorizar que, pô, será que já arrumaram o buraco? Cada vez que eu for, pelo menos eu tá atenta. Porque se eu cair toda vez nele, concordam que a culpa já não é mais do buraco? Sabe? O que eu aprendi com isso? Então, algumas dessas enrascadas que eu tô falando, num primeiro momento, elas parecem ser muito duradouras. E a gente tem uma impressão assim, ó, que vai ser impossível. É impossível eu driblar com elas. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Tenho criança pequena em casa. Sei lá, 3, 4, 5 anos. É muito difícil para mim não eu resistir à bolacha recheada, ao chocolate, ao salgadinho, porque eu tenho criança em casa. Se eu gosto muito de salgadinho, se eu gosto muito de chocolate e dessas coisas, vocês concordam que é difícil mesmo se eu tenho realmente as minhas crianças em casa? Esse é um problema? Quem tem filho aí, considera isso um problema? Me deem esse feedback enquanto me acho aqui na minha anotação do que eu quero falar. Por que tô perguntando isso? Por mais preso que você se sinta nessas enrascadas, sempre tem alguma solução. Então, vamos pegar esse exemplo que eu dei aí. Se eu tenho filho pequeno e eu tenho um monte de besteirinhas em casa, né? Se eu tenho chocolate, eu tenho docinho, sei lá, tenho refrigerante, biscoitos, né? Com certeza é difícil.
Mas quem disse que o meu filho precisa comer isso? Ali, ó, a Marina já colocou, na verdade, nem crianças devem consumir esses alimentos, exatamente. Então, assim, se eu sou a mãe da família e eu sou a responsável pela alimentação deles, e eu tô tendo um problema de obesidade e eu preciso emagrecer, ó, quem vai ser o obeso do futuro? Que tipo de exemplo que eu tô dando para os meus filhos? Percebe que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta? Então eu sempre falo assim, ó, se eu vou no mercado, as coisas não pulam dentro do meu carrinho. Sou eu que coloco. Então eu sou a responsável. Tá vendo como é uma enrascada que eu mesma me coloco? Porque daí eu tento jogar a culpa na criança, mas a criança não precisa. E se eu pegar um bebê lá pequenininho, ele nunca experimentou, então ele não sabe o gosto que tem. Às vezes até as pessoas falam, ai, tadinho, mas eu vejo no mercado ele tentando pegar. Sim, desde bebê ele faz isso. As embalagens mais bonitas são as de salgadinho, por exemplo. Qualquer criança vai querer pegar uma embalagem tão colorida e tão bonita que está lá na altura dos olhos deles. Então, toda a questão de marketing também já vem para reforçar isso. E outra coisa que eu queria colocar é perder peso nunca acontecerá sem esforço. Porque é o que, assim, vou usar a frase que eu usei semana passada. Se emagrecer fosse fácil, todo mundo seria magro. Então, essa é a primeira premissa aqui. Se tiver muito fácil, com certeza eu não tô fazendo certo. Mas eu também não tô falando que tem que estar morrendo da fome, entende? Não é fazer um plano alimentar, uma nova forma de se comportar, não é passar fome, mas é comer as quantidades e as combinações corretas. Por isso que o mais adequado é você consultar um nutricionista para que avalie se a forma como você organizou o teu planejamento alimentar, ele é um planejamento sustentável. Porque se eu fizer aquelas dietas malucas em que eu como alface e água, mais ou menos, é óbvio que eu não vou dar conta. E aí a gente entra num dos erros que é o imediatismo, né? Que eu levo 10 anos para engordar e eu quero emagrecer de preferência numa semana. Não vai funcionar. Eu posso até perder o peso rápido, mas na mesma velocidade que eu perco, eu vou recuperá-lo. E aí vem uns primos dele junto. Então eu elimino 10 e depois eu recupero 12, 15. Então tem essa questão. E aí eu queria colocar outra situação. Qualquer pessoa que diga o contrário, no sentido assim, ó. Às vezes a gente tá na internet, às vezes a gente tá vendo propaganda, outdoor, alguma coisa assim que diz assim, perca peso sem esforço. Qualquer pessoa que te diga isso, ou qualquer outdoor, qualquer propaganda que tá te falando isso, é uma pessoa desonesta. Porque não existe essa de perca peso sem fazer nada. Vai sim exigir um esforço. Eu não tô dizendo que vai ser algo extremamente doloroso, mas vai precisar de um esforço. Porque volto para aquela frase: se fosse fácil, todo mundo seria magro. Então, para perder peso, são necessários determinação, resistência e decisão de me manter aquilo. Quando eu coloco assim decisão, talvez você me diga, mas Cuca, eu já decidi emagrecer. A questão não é só decidir, é ter atitude em relação a isso. O que eu preciso fazer? Porque a decisão, às vezes, a gente já tomou há muito tempo, né? O primeiro momento que a gente se vê e não tá se gostando, ou que eu pego o meu exame, sei lá, de sangue e eu vejo que a minha saúde não tá legal, talvez naquele mesmo momento você já decida, não, eu realmente preciso mudar minha alimentação, preciso mudar os meus hábitos.
Só que eu preciso ter um porquê muito claro de por que eu quero emagrecer. É por causa do meu exame? É por causa da minha aparência? É porque alguém tá me enchendo o saco que se eu não emagrecer vai me abandonar? É porque eu não quero, eu quero ir pra praia e usar biquíni e não ter vergonha? Cada um vai ter um porquê diferente. Mas você precisa ter claro disso, clareza, quais são esses porquês. Porque quando a gente está na frente de uma gostosura para comer, a gente esquece. A gente esquece, né? Onde é que estão os teus porquês quando você está na frente de um bolo de chocolate? Ou de um brigadeiro? Ou de uma lasanha? Concordam? Tiago, Kátia, Gabi, Taissana, Isa. Duas Isas entraram, a Isabel e a Heloísa, bem-vindas. E agora eu vou entrar nas enrascadas. Nas enrascadas que eu falei lá no começo. A primeira enrascada que eu quero falar é sobre o estresse. São aquelas enrascadas assim, ó, que você come para relaxar. Ah, eu tive um dia tão estressante, eu preciso comer porque eu tô muito estressada e eu vou relaxar. Então, o estresse pode ser uma enrascada para ti. Tu come para relaxar, tu passa na lanchonete e pega porque lá já tá pronto. E aí, assim, ó, se a gente fechar o olho, a gente sente até o cheirinho que vem daquele pastelzinho frito. Sabe aquele cheiro que vem para te atentar? Que eu brinco bastante nas meninas que eu acompanho, aí eu falo, né? É Satanás na tua orelha. Então, outra coisa que a gente faz, quando a gente tá muito estressado, uma enrascada que a gente cai é assim, ó. Ai, hoje eu vou comer algo mais fácil. Eu vou comer o pão que já tá ali até fatiado, né? É mais fácil do que eu fazer uma omelete, do que eu fizer uma panqueca, do que eu lavar uma saladinha. Então, a tendência é, se eu tô estressada lá com o meu trabalho ou com alguma outra situação, se eu tenho um viés de descontar na comida, eu vou arrumar desculpas para justificar esse meu estresse. É mais ou menos assim, ó. Me estressei tanto que eu mereço uma coisa boazinha para comer. Faz sentido isso para vocês? Ou quando a gente tá muito estressado, quando a gente tá trabalhando demais, e às vezes nem é demais, mas fazendo algo que é chato. Vamos combinar agora na pandemia. A gente não tem que se reinventar e no começo essa reinvenção, ela é chata, ela é dolorosa. Então, ou quando eu mudo de emprego e eu tô aprendendo algo novo, também a gente se sente estressado. E aí eu digo aquela resposta para mim mesma. Eu tô muito ocupada para fazer dieta agora. Agora não é o momento não. Agora na pandemia, né? Eu já tô tão ansiosa com a pandemia. Agora não é o momento. Só que quando a gente sair da pandemia, a gente vai ter que se reinventar de novo. Porque pode ser que o meu cargo lá onde eu trabalho não exista mais. Pode ser que eu me acostume a ficar em casa e eu veja que trabalhar de casa é bom. E quando eu voltar para lá, de novo, eu vou estar ocupada demais para fazer dieta. E depois eu posso ter filho e eu vou estar ocupada com meu filho. E depois esse filho vai para a escola. E depois eu tenho muitas contas para pagar. E eu continuo bastante ocupada demais para fazer dieta. Então, percebe que é uma frase que massageia a minha procrastinação? Eu não tô feliz com o corpo que eu tenho, mas eu me dou essa resposta para me sentir um pouquinho melhor. Então, essa é a primeira enrascada, o estresse. A segunda enrascada que eu trouxe é a enrascada da comilança emocional. Que essa é uma das que as pessoas mais falam, que assim, sou ansiosa, estou comendo pela ansiedade. Então, eu tô sofrendo e
eu vou comer porque eu tô sofrendo. Ou eu como porque eu tô cansada, porque eu tô entediada. Eu tenho que passar aquela montanha de roupa, mas quer saber? Vou comer. Me dá muito mais prazer do que fazer aquilo. Ou comer a única coisa que tá me dando sentido, que faz com que eu me sinta melhor. Eu tô sofrendo tanto, eu mereço comer. Isso, por exemplo, agora na pandemia foi muito comum, porque o nosso nível de ansiedade mudou, aumentou. Então a gente justifica a questão da ansiedade, a questão emocional, porque daí quando eu tenho esse problema da emocional, eu vou comer a mais quando eu tô ansiosa, mas quando eu tô triste também. Quando eu tô feliz, eu como para comemorar. Quando, sei lá, estou com raiva, eu vou comer para baixar minha raiva. Então eu regulo a minha emoção com a comida. Só que eu entro num ciclo de autossabotagem, porque depois o que acontece? Eu tenho um problema. O meu problema original, vamos dizer assim, estou ansiosa. Estamos em pandemia, então eu tenho já essa clareza que estamos vivendo um período de ansiedade e eu imagino que todos vocês aqui concordem que talvez não agora, porque a gente já acostumou, mas lá no começo causou uma ansiedade. O medo de perder o emprego, o medo de pegar o Covid, sei lá, inúmeros foram os medos. E aí eu tinha um problema. Quando eu vou comer para aliviar esse meu problema, eu tenho três. O meu problema original, porque ele não vai embora. Eu comi, mas ele continua ali. O Covid continua ali. O meu medo de perder o emprego continua ali. Então, esse é o meu primeiro problema. O segundo problema é a minha culpa. A minha culpa e aquele sentimento de ter perdido para mim mesma, de eu ter fracassado de novo na minha dieta. E o meu terceiro problema é o meu ganho de peso. Então, de um que eu tinha, eu transformei ele em três. Então, a minha tendência é estar muito pior depois. Porque, num primeiro momento, quando a gente come, ele dá uma pequena melhorada, que dá aquela sensação assim, ai, comer me alivia. E alivia realmente. Existe toda uma descarga de hormonal, então a nossa parte fisiológica, ela responde a isso e faz com que eu realmente me sinta melhor. Mas quanto tempo dura essa descarga hormonal? 10, 15 minutos? 20? Cada um tem um pouco diferente, né? Depende do que eu como, também vai regular isso. Mas é só você observar. A partir do momento que aparece a culpa, já se foi toda embora a tua parte hormonal. E aí entra aquela coisa assim, eu vou lá e repito, continuo comendo, porque daí talvez eu tenha um ciclo de ou eu estou 100% de dieta ou não estou, e aí eu entro assim, quer saber? Já que foi, já era, né? Vou continuar comendo. Já comi mesmo, já estraguei. E aí tu entra no ciclo de autossabotagem. A Jaque coloca aí. Essa era eu antes da terapia. Bem-vinda, Jaque, Grace Freitas. Então, esse do emocional é a segunda. A terceira enrascada, que eu percebo assim, ó, tem muita gente que cai nessa, é a da insistência alheia. Sabe que quando as pessoas, você vai na casa de alguém e essa pessoa te oferece alguma coisa e você não tem coragem de dizer não? Vou me sentir mal educada se eu disser não, principalmente na casa da sogra, né? Ou às vezes na casa da nossa mãe, na nossa própria casa, né? Ai, só um pedacinho, vai lá de novo de dieta. E aí você come. E depois que foi o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, né? Então a gente não quer ser mal educado com o outro, mas no fim tá sendo mal educado conosco mesmo, porque eu estou me desrespeitando. E pare para pensar, quando você oferece comida para alguém e essa pessoa agradece e diz que não,
Você fica chateado? Você fica irritado? Você fica triste quando a pessoa recusa comida? Provavelmente, eu gostaria que me respondessem, né? Mas como demora um pouquinho aqui para aparecer, provavelmente vocês vão me dizer que não. E o que que te faz pensar que a outra pessoa vai te julgar como mal educada? Então, quando você avalia esse pensamento, você vê que ele não faz sentido. Pretendo salvar assim a live, Gabi, se o Instagram não me trollar, que nem semana passada, né? Que avisou que ia cair, caiu na hora. Mas acredito que sim. Outra questão quando a gente está num grupo de familiares, num grupo de amigos, em algum lugar, e as pessoas ficam forçando a gente a comer. Tipo, bebe, só mais um pouquinho. E aí vem lá e coloca mais bebida no nosso copo. Ou serve mais uma vez mais uma sobremesa. Ou quando a gente tá numa festa de aniversário, que tu já comeu todos os doces possíveis e a pessoa vem e fica, mas come, mas tu não comeu o bolo ainda. E, sabe, forçando e você não tem coragem de dizer não. Então, você está se frustrando, mas não quer frustrar outra pessoa. Mas quem falou que vai frustrar o outro? Quem falou? Olha como isso é muito sutil e é um erro de pensamento. Outro erro que a gente comete é eu não tenho direito de recusar comida que não esteja no meu plano alimentar, no meu planejamento alimentar. É aquela típica coisa assim, ó, estou de dieta, mas alguém veio e trouxe uma cuca lá no meu trabalho e, meu Deus, eu dizer não, né? Eu vou estar ofendendo a pessoa. Será? Será que eu não posso dar para outra pessoa comer? Eu não posso agradecer, permanecer na roda e tomar só o cafezinho? Então, olha como são pensamentos que vêm de forma muito automática e a gente acredita nesses pensamentos e se deixa levar com o pensamento de que vai deixar a outra pessoa chateada. E isso realmente, né, quando a gente para pensar, dificilmente acontece. Outra enrascada que a gente cai é a da família. É a problemas familiares. Quando a minha família me aborrece, o que eu faço? Eu como. Quando eu tenho reuniões de família, almoço em família no domingo, o que eu faço? Como, e como bastante. Ou a gente se sabota para contentar a família, ao invés de fazer o que eu preciso fazer para eliminar o meu peso. Por exemplo, volto para aquele exemplo inicial que eu dei ali. Tenho filho pequeno e eu preciso ter comida em casa. Quem falou que precisa, né? Isso aí a gente já discutiu. Mas eu fico tendo na minha casa alimentos de alto risco. O que é esses alimentos de alto risco? Aqueles que eu sei que é difícil para eu aguentar. Se eu tenho chocolate na minha gaveta, concorda que é mais difícil eu resistir do que se eu não tiver e eu ficar com muita vontade? Dificilmente eu vou pegar meu carro e vou lá no mercado comprar. Agora, se ele tá ali na gaveta, já é outros 500. Fazer concessões. Estou de dieta, mas o almoço de domingo em família eu não abro mão, então eu vou comer o que tiver e o quanto eu quiser. Essa é outra emboscada que a gente se coloca, porque eu posso sim almoçar em família, mas eu posso comer dentro da minha programação, dentro daquilo que eu me organizei. Se a minha família faz churrasco, faz pão de alho, faz maionese, faz salada, eu posso muito bem escolher, enquanto eu estiver nesse processo tentando eliminar peso, eu vou comer só a carne e a salada. E aí a gente fala, ai, mas eu adoro a maionese. Ok, coma um pouquinho de maionese. Se compare com o teu passado, quanto de maionese você comia? Quantos pães você comia? Vá mudando aos poucos. Lembra que eu falei assim, ó, para quem acompanhou sobre a mudança de hábitos, que a partir do momento que eu tiro alguma coisa, eu preciso substituir, eu não posso deixar aquele buraco vazio.
Já que colocou eu e minhas vizinhas estamos trocando receitas fitness. Exato. Já parou para pensar que toda reunião em família ou entre amigos tem comida? Sim, por quê? Porque comer, vamos combinar que é uma das melhores coisas da vida. E se a gente pegar lá na questão já da pré-história, quem é religioso aí, né? Qual que é o quadro mais famoso? Não é a Santa Ceia? Vocês não estão comendo e bebendo? Para quem, desde criança, a gente nasce, quando a gente chora, o que que a gente ganha? O que que a mãe da gente dá pra gente? Dá comida. Primeiro dá um mamar, depois tenta dar outra coisa. E aí quando a gente já é mais grandinho e a gente chora pra não fazer as vergonheiras fora, te dou um pirulito, te dou uma bala. Então o tempo todo as nossas recompensas são comidas. E aí isso vira um hábito. Então já tá muito enraizado dentro das minhas crenças e da minha forma de me comportar. Oi, Bruno, bem-vindo! Então, a parte da família, outra coisa que a gente cai. Quando eu faço um almoço em família, as sobras ficam comigo, fica na minha casa. Tipo, se eu tô de dieta e eu tô tentando manter um planejamento, a minha atitude ideal seria leva embora. Dá para as pessoas que não estão com essa dificuldade que você tem. Elimine. E outra coisa difícil de se fazer é joga fora. E aí você vai dizer assim, ai, mas não é pecado jogar fora? Tá, joga dentro de ti, então tu és o lixo, né? Porque não posso jogar fora, vou jogar dentro de mim mesmo. Então, olha que difícil isso. Outra enrascada que a gente se coloca. Viagens e comer fora. Então, assim, quem de vocês eu gostaria que me respondessem aqui que quando tem um evento, e esse evento pode ser uma festa de aniversário, pode ser a janta na casa da Catherine, pode ser qualquer coisa. Ou eu ir num restaurante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo particular, todo dia que a gente tem pós, a gente almoça com a galera da pós em determinado restaurante. Eu quero saber de vocês, quando vocês têm algum evento comer fora de casa, quem de vocês se programa com antecedência o que vai comer? Como que eu vou me comportar lá, né, nesse evento? Gostaria que me respondessem aqui quem faz um planejamento do que vai comer, do quanto vai comer, quem fica imaginando qual vai ser o cardápio e supondo, se tiver carne e maionese, quanto eu vou comer de maionese, quanto vou comer de carne. Se eu for lá naquele restaurante que toda a aula da pós eu vou, quanto que eu vou comer? Se tiver aquela sobremesa que é a melhor sobremesa do mundo, será que eu pego ou não pego? Alguém de vocês se programa? Ou quando a gente vai naqueles almoços de final de semana, na casa da mãe, dos irmãos, que a gente geralmente sabe o que vai ter, né? Comida da mãe. Nunca havia pensado nisso, não, eu não. Ok, então essa é algo que quem quer eliminar peso precisa se programar. Se a gente se programa quando a gente vai viajar, a gente não arruma a mala, a gente não faz uma programação do que vai vestir, do que vai combinar com o que eu vou fazer lá na minha viagem, né? Tal dia eu vou num lugar e tal dia eu vou no outro, então eu preciso me planejar, inclusive o que eu vou comer. Eu não posso chegar lá e decidir na hora, porque quando eu decido na hora, eu vou pela minha emoção. E lembre que quando a gente vai pela emoção, eu esqueço dos meus porquês em emagrecer. Então já não faz mais sentido. Então, essa é uma dica muito importante para vocês, se quiserem emagrecer. Dica de ouro. Quem de vocês suspende completamente a dieta quando está de férias? E aí já fala, férias e dieta não combinam, vamos dar-lhe. E quando eu voltar das férias, eu penso o que eu vou fazer. Outra enrascada. Às vezes você levou, dependendo de quanto tempo serão as tuas férias, você pode ter levado meses para eliminar
em algumas semanas recuperar tudo e mais um pouco. Então, se eu tenho esse tipo de pensamento, cuidado. E com que frequência você tende a comer e beber mais do que o normal quando você está em situações, em reuniões sociais? Naquele evento da empresa, no meu futebol, no meu vôlei, sabe? Quando eu tô num evento social, quando eu tô na inauguração, hoje aqui na cidade teve inauguração de alguma coisa, que teve um monte de foguete. Quando a gente vai na casa de alguém, né, um evento social, então fiquem ligados. Falei que não ia falar muito, já tô em 40 minutos, né, gente? Vou ter que dar um pau aqui para conseguir falar tudo. Total de festas. Essa é outra enroscada. Festas, eventos. Então, quando estou numa festa, não é um momento em que se faz dieta. Então, vamos dar ali também. O que pode acontecer? Pode acontecer que eu tenha muitas festas, eu tenho muitos eventos. Vamos pegar o final do ano, que a gente tem o encerramento da escola do filho, mais o encerramento do meu trabalho, mais do grupo das Luluzinhas, né? Mais do grupo do vôlei e assim vai indo. E daí chega final de semana, chega também, às vezes, né? É sexta, sábado, domingo, daí na segunda é véspera de Natal, porque é véspera, depois é dia de Natal e depois na semana seguinte emenda. Então a gente fica com fim de semana de 2 semanas. Então, percebe que se eu simplesmente ligar o dane-se, quem vai se danar é a gente? Então, se perguntem, quem de vocês tem o pensamento assim? Quer saber? Depois que passar as festas, eu me preocupo. Só que nas nossas metas de final do ano, geralmente está a minha vida fitness. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ir pra academia, esse ano eu vou fazer, né? Tudo. O mês de janeiro é o mês das minhas metas. Só que eu posso botar muita coisa a perder ali nos eventos durante Natal e Ano Novo. Apesar de ser muito mais prejudicial os comportamentos que eu tenho entre o Ano Novo e o Natal, né? Mas talvez eu esteja me comportando super bem e eu boto tudo a perder ali, em questão de 2 semanas. E outra emboscada que a gente se coloca são as questões psicológicas. E aí, assim, quando você decide cuidar da tua alimentação, quanto tempo você se sente sobrecarregado, desanimado? Ai, saco fazer dieta, né? Vem aquele pensamento assim de já devia ter emagrecido, tá tão difícil. Então, conforme eu vou pensando, eu vou sentindo isso. E isso faz com que o meu comportamento seja o de desistir. Ou aquela sensação de privação que assim, a gente se compara com aquela cidadã, né? Com aquele cidadão magro que é um palito, vamos dizer assim, que é magro de ruim, né? E diz, não é justo eu estar aqui comendo isso e aquele cidadão tão magro comendo feito uma capivara raivosa e não engordando. Então a gente sente injustiçado. E essa sensação de injustiçado faz com que a gente tenha pena de si mesmo. Eu sou vítima. O que eu fiz para Deus para merecer isso? E aí, então, essa também é uma forma errada de pensar, porque por que a gente não se sente tão injustiçado quando você olha para o teu carro e vê fulano andando de Ferrari, sabe? Apesar que às vezes dá uma, né? Mas por que a gente faz esse tipo de... Tem coisas que não tem muita explicação. Outra coisa que a gente diz a si mesmo é... não me admira, eu não consigo fazer dieta, eu sou uma pessoa desmotivada. Então, não vou durar mesmo numa dieta. Ou não tenho força de vontade, não adianta nem eu começar. Toda vez que eu começo eu desisto, então não faz muito sentido eu começar porque eu já sei que eu não tenho força de vontade. E se eu acredito nisso, eu já tô com um fracasso em mãos. Percebe como se nem eu acredito em mim, quem vai acreditar? E, por último, é o sair de linha. O sair de linha é assim, ó.
Com que frequência você se critica por ter comido demais? Ou deixa de fazer refeições porque comeu demais? Então, para pensar assim, ó. Se eu comi demais, ok. O que que eu fiz? O que que eu aprendo com isso? Como que eu poderia ter reagido diferente? E como eu posso me comportar diferente na próxima? E aí eu volto para aquele exemplo que eu dei ali no início. Se eu tenho um buraco na rua e eu caí a primeira vez, a tendência é que na segunda eu me ligue que tem um buraco, né? Eu posso cair 2, 3, agora depois de 10 vezes eu continuar caindo no mesmo buraco? Concorda que o problema não é do buraco? Então, novamente, outro pensamento, 880. Hoje eu já estraguei tudo. Então, eu vou comer o que eu bem quiser e amanhã eu volto para dieta. Ou essa semana já era. Segunda eu começo de novo. Só que na segunda acontece outra coisa e aí de novo já era. Então, quando você perceber que comeu demais, pare imediatamente. Se não era para eu comer esse chocolate, eu não devia estar comendo isso. Fecha a embalagem e deu, para agora. Não continue comendo. Concorda que se eu comer uma barra de chocolate e me der 500 calorias e eu continuar comendo no resto do dia tudo que me der bem vontade, vai chegar a 3.000 calorias e vai dar diferença no meu resultado final? Olha como não faz sentido isso. Esse é um dos principais pensamentos que as pessoas com problema de excesso de peso têm. De que agora eu já estraguei meu dia. Não é dessa forma. Porque daí, provavelmente, tu tá tentando fazer aquelas dietas completamente restritivas, que não pode comer nada de doce, não pode comer nenhum chocolatinho. E às vezes tu consegue, sabia? Às vezes tu consegue ficar sem. Mas aí acaba comendo a mais aquilo que é fit. Ou aipim é fit, dá na terra. Vamos dar ali. E às vezes esse aipim vai te engordar muito mais do que aquele chocolate que tu tá morrendo de vontade. Então também não faz sentido. Ou outra pergunta que eu te faço: quando você faz isso, que você pensa, hoje eu já estraguei tudo e amanhã eu volto, quem de vocês tem facilidade de voltar para a linha no dia seguinte? Pensa no final de semana que você diz, esse final de semana vamos dar-lhe. Na segunda, não é muito mais difícil retornar para a dieta do que quando tu consegue manter um final de semana em equilíbrio? E esse equilíbrio não significa que eu não vou comer a sobremesa, mas a diferença é que eu vou comer a sobremesa e eu não vou comer o pote inteiro de sobremesa, mais o refrigerante, e mais o café da tarde, e mais não sei o quê. Então, escolha muito bem qual é a refeição que você quer jacar, mas que seja uma refeição que vale a pena, com algo que você goste de verdade. E não um dia inteiro de jacação, de jacada, entende? Então, sair da linha é fácil, voltar para a linha é muito difícil. Então, ficou claro para vocês todas essas enrascadas que eu coloquei do estresse, do comer emocional, do comer por insistência alheia, do comer por problemas familiares, por comer fora nas viagens, nas festas, seja festas de fim de ano ou qualquer outra festa, por pensamentos, né, por questões psicológicas de já estraguei tudo, eu sou um caso perdido mesmo, eu não tenho força de vontade, ou por sair da linha. Faz sentido isso para vocês? Me deem um feedback aqui. Quem tiver pergunta, pode mandar que ainda temos uns minutinhos. Quem quiser escrever, né? Quem não quiser, me manda depois ali na caixinha do Instagram que eu respondo também. Raca, Ivonete, André entraram no final. A Geissa, Narinha, quanto tempo! Bem-vindas e bem-vindo! Mas estamos finalizando e se o Instagram não me sacanear,
eu pretendo deixar salvo aqui. Vou jogar para o YouTube também. Quem quiser ver lá no YouTube pode ver no modo acelerado, que daí passa mais rápido. Sim, Taissana disse que sim, Jaque, Catherine. Alguma pergunta, gente? Me deem um feedback. Gostaram? Não gostaram? Já sabiam de tudo isso? Falei especificamente para alguém? Diana, tu tá indo aí? Falei contigo hoje? Me deem um feedback aí. Ou melhor, eu vou deixar ela salva ali no Instagram. Comentem lá na postagem e me digam o que que vocês levam do que eu falei aqui. Qual foi o maior insight que tiveram? Ou lá no YouTube, comentem lá e me deem esse feedback. Beleza? Obrigada para todas vocês que estiveram aqui comigo. Na minha pretensão era para semana que vem falar sobre planejamento, porém eu vou estar viajando e eu não sei como será a minha internet. Se a minha internet for boa, eu faço quinta que vem no mesmo horário. Se a minha internet lá não for muito legal, fica para outra semana e o assunto vai ser planejamento, que foi o terceiro assunto mais votado. Quem tiver alguma pergunta sobre isso, pode me mandar. E depois a gente vê. Pretendo fazer todas as quintas, mas como eu falei, como estarei em viagem, dependo da internet. Certo? Já anotem aí na agenda de vocês. Obrigada. Beijos, beijos e tchau, tchau. Ai, deixa eu dar um print aqui, né, gente? Inclusive, quem ainda tiver aí, quem der um print e me marcar nos stories, posso pensar em fazer um sorteio. Que boa ideia. Quem topa? Quem dá um print, me postar a foto nos stories e me marcar, além de eu repostar, eu vou fazer um sorteio. Beleza? Aqui, ó, já posei. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite.